Você já ouviu aquela frase clássica de que o Brasil não é para amadores? Hoje, você vai descobrir como o nosso país se tornou o verdadeiro cemitério das marcas que dominam o resto do mundo. Eu estou falando de gigantes que você usava todo santo dia. Empresas que pareciam indestrutíveis, mas que de repente fugiram daqui deixando um rastro de milhares de demissões e um prejuízo que faria qualquer bilionário chorar no banho. Abrindo nossa lista no número 7, temos o Uber Eats. Você lembra daquela mochila verde circulando por todas as esquinas das grandes cidades? O Uber Eats era o segundo maior player de delivery do planeta. Mas no Brasil, eles simplesmente pediram a conta e foram embora em 2022. O contexto é simples. A Uber chegou aqui achando que o peso da sua marca de transporte de passageiros seria suficiente para esmagar a concorrência. Mas eles bateram de frente com um monstro local chamado iFood. O iFood já dominava 80% do mercado e tinha contratos de exclusividade que tornavam a vida da Uber um verdadeiro inferno logístico. O Brasil provou que, no mundo das entregas, quem manda é o cupom de desconto local e não o logotipo chique do Vale do Silício. No número 6, temos a Nintendo. Se você é apaixonado por videogames, essa saída aqui doeu no fundo da alma. Em 2015, a gigante japonesa olhou para o Brasil e disse: "Chega, não dá mais para sustentar esse relacionamento." Durante 5 longos anos, não existiu nenhuma representação oficial do Mario e do Pikachu no país. O motivo? Os impostos surreais de importação, que chegavam a bater 70% do valor do produto. A Nintendo alegou publicamente que o modelo de negócios brasileiro era impossível de manter. Foi bizarro ver um país tão apaixonado por tecnologia ter que comprar consoles no mercado cinza e pagar o preço de um carro usado em um simples Switch. Seguindo para o número 5, a Fnac francesa. A Fnac era o paraíso na Terra para quem amava livros, música e tecnologia de ponta. Se você frequentava shoppings nos anos 2000, com certeza se lembra das lojas gigantescas e iluminadas na Avenida Paulista ou no Rio de Janeiro. Mas por trás de todo aquele luxo, o prejuízo era bilionário e silencioso. Eles tentaram aplicar um modelo de negócio europeu em um país que estava migrando para o e-commerce a uma velocidade astronômica. O custo de manter aquelas lojas monumentais em endereços caríssimos não fechava a conta no fim do mês. E o desfecho foi um dos mais humilhantes da história. A Fnac fugiu do Brasil vendendo sua operação para a Livraria Cultura por quase R$0. No número 4, temos a Sony e sua divisão de eletrônicos. Essa aqui, ninguém acreditou quando as manchetes apareceram. A Sony, a rainha absoluta da tecnologia e da qualidade, fechou sua fábrica histórica em Manaus, em 2021. Por décadas, ter uma TV Bravia ou uma câmera Sony era o maior símbolo de status tecnológico. Mas o famoso custo Brasil e a concorrência agressiva de marcas como Samsung moeram a gigante japonesa. A Sony decidiu que não valia mais a pena produzir nada em solo nacional. Eles pararam de vender televisores, câmeras e sistemas de áudio de um dia para o outro. Milhares de funcionários altamente qualificados foram para a rua e o prejuízo em infraestrutura foi monumental. Hoje, a Sony só vive no coração dos brasileiros, através do PlayStation, porque o resto da marca virou item de colecionador e saudade. Entrando no nosso top 3, vamos falar de dinheiro grosso com o banco HSBC. Você via o logotipo vermelho em cada esquina desse país. O HSBC era um dos maiores bancos do mundo, vindo diretamente de Londres para conquistar o varejo brasileiro. Mas aqui, eles descobriram que o Bradesco e o Itaú não dão trégua para ninguém. Em 2015, eles anunciaram a saída total do Brasil. O prejuízo operacional acumulado era tão grande que eles precisaram de uma retirada estratégica de emergência. O HSBC vendeu toda a sua operação para o Bradesco por cerca de 5 bilhões de dólares. Mas acredite, isso foi muito pouco perto do que eles perderam em anos de tentativas frustradas de dominar o bolso do brasileiro comum. No número 2 da nossa lista, temos o Walmart.
Estamos falando da maior empresa do mundo em faturamento anual. O Walmart tentou americanizar o Brasil à força, e o resultado foi um desastre épico que custou bilhões de dólares em perdas líquidas. Eles compraram redes regionais famosas, como o Bom Preço no Nordeste e o Sonai no Sul, mas ignoraram completamente as diferenças culturais de cada região. Eles tentaram implementar o sistema de preço baixo todo dia, mas o brasileiro é viciado na cultura da promoção, do encarte de supermercado e do dia do açougue. Finalmente, chegamos ao número 1. No dia 11 de janeiro de 2021, a Ford deu um choque elétrico no Brasil. Sem nenhum aviso prévio detalhado, eles anunciaram o fechamento de todas as suas fábricas, depois de mais de um século produzindo carros em solo brasileiro. Cidades inteiras como Camaçari e Taubaté, que respiravam a marca, foram devastadas em apenas 24 horas. A Ford alegou que o Brasil dava prejuízos acumulados insustentáveis e que, a partir daquele momento, eles seriam apenas uma importadora de carros de luxo. O prejuízo para o país foi devastador. Mais de 5.000 empregos diretos sumiram e o PIB industrial brasileiro sofreu uma queda brutal. Eles tiveram que pagar bilhões de dólares em multas contratuais e indenizações trabalhistas apenas para conseguirem fechar as portas. Eles preferiram queimar bilhões de dólares para ir embora do que continuar tentando lucrar em um país que eles ajudaram a motorizar. É revoltante, é bizarro, mas é a realidade nua e crua do mercado brasileiro. É impressionante notar como marcas tão poderosas e ricas não aguentaram o tranco da nossa economia e da nossa burocracia. Isso mostra que o Brasil tem regras próprias que desafiam a lógica dos maiores, CEOs do planeta. Mas e você? Qual dessas saídas mais te afetou pessoalmente? Você tinha um carro da Ford, uma TV da Sony ou gostava de passar as tardes na Fnac? Comenta aqui embaixo a sua história. Se você curtiu esse dossiê completo sobre o fracasso das gigantes e quer continuar descobrindo as verdades que as grandes marcas tentam esconder por trás de comerciais bonitos, não esquece de deixar o seu like e se inscrever agora mesmo no canal. Até o próximo vídeo!